Fala, galerinha. Boa tarde para vocês. Como vocês estão? Tudo tranquilo com vocês? Como passaram o feriadão aí? Hoje eu fui pro feriado e aí não deu tempo de voltar. Então eu tô aqui na beira da praia, vou dar aula para vocês agora, tá? Vocês não preocupam não, se de repente rolar uns espingos d'água aqui em mim, tá beleza, pessoal? Então, vou ficar tranquilo. Se o vento fizer algum barulho, eu não escutar vocês também, tá? Não se preocupem, não se preocupem, é aí o mar bonito demais. Beleza, pessoal? E aí, pessoal? Estão me escutando, beleza? Tá tudo ok? Escutando, beleza? Tranquilo? Show de bola, hein, pessoal? Tem alguns recados para passar para vocês, que são recados importantes da nossa disciplina, tá? Eu mandei para vocês que eu tinha colocado um formulário de cadastro, tá? Tinha colocado um formulário de cadastro e vocês, a maioria não preencheu, tá? Gostaria que muitos se preenchessem, pois eu vou. Vocês estão vendo aí que toda hora entra um, eu tenho que ficar autorizando a entrada. Então, quando vocês preencherem, eu vou pegar esses e-mails e já deixo cadastrado, e aí vocês já entram de forma automática, não precisa ficar esperando autorização, tá? Então, façam esse cadastro que está lá no Moodle, tá, pessoal? Não se esqueçam. Creio que vocês tenham estão com muitas atividades aí, mas é importante que vocês sigam essa nossa regra aí, tá, pessoal? Vejam só, eu vou, vamos então dar início à nossa aula aqui de hoje, tá? Onde nós vamos falar um pouco sobre a introdução sobre arquitetura de computadores, beleza? Então vamos lá, vamos para nossa aula, vamos que vamos, é nóis! Então, pessoal, vamos voltar aqui. O que eu tenho para falar para vocês hoje é basicamente sobre a disciplina, basicamente sobre o que nós tínhamos combinado, né? De vocês usarem o Moodle. Então vamos dar uma passada aqui no Moodle para a gente ver aqui. Deixa eu achar aqui a nossa disciplina. Esse, já achamos aqui, já estou decorando. Pessoal, então tá aqui, eu deixei o formulário de cadastro aqui no Moodle para vocês nem precisarem ficar procurando, tá? Então tá aqui. Então cadastrem para que eu possa liberar o acesso de vocês de forma automática, tá ok? Vamos aqui então, ó. Vejam só. Fez, bonitinho, mandou, sua alegria. E daqui uns dias eu vou tirar ele, tá? E um detalhe que eu quero deixar para vocês aqui, que eu já mandei lá no. Já mandei para vocês lá no grupo do Zap. E eu vou mandar falar aqui de novo, dar aquela reforçada, que é todas as nossas aulas gravadas ficarão aqui, tá? Ficarão aqui, ó, só o ouro, vocês não precisam sair. Aqui fica bacana, porque eu utilizei aqui a plataforma do YouTube para fazer essa transmissão, as aulas que são gravadas, então a gente pode colocar para frente, assim, de forma rápida, tá? Olha aí. Já no Drive já não tinha como, a gente tinha um grande problema lá, certo? Então, por aqui vai ficar bacana, tá, pessoal, de vocês estarem acompanhando. Eu vou colocar em ordem decrescente, então essa aula vai ficar acima dessa. As aulas antigas vão ficando embaixo, tá? Então vai ficar bacana para quem perdeu a aula, vai estar aí podendo só acessar o Moodle, tendo acesso às nossas aulas, beleza? Show de bola. Vamos lá, vamos seguir. Então, cadastro e nossas aulas aqui. Nunca se esqueçam disso. A voz está tudo ok? Para vocês escutarem. Então, nós vamos entrar na parte aí de introdução, que é importante, principalmente a questão histórica aí da arquitetura e alguns detalhes que nós vamos ver, tá? Então, vou abrir aqui para a gente ver, tá? Histórico um pouco da arquitetura de computadores, até porque para a gente trabalhar
com alguns detalhes. Deixa eu fazer uma modificação tática aqui. Fazer uma modificação tática aqui da minha. Aqui eu fiquei top. Eu, eu nessa posição aqui, minha amiga. Tô igual o Ronaldinho. Bem posicionado em campo. Certo? A gente tem que. A gente tem que estar sempre bem posicionado, né, amigo? Porque. Igual o Romário. O Romário não jogava muita coisa, não, mas estava sempre bem posicionado, já era. É gol. Então vamos lá. Pessoal, então vamos lá pro nosso históricozinho. Vamos lá para a gente contar um pouquinho para vocês como que foi essa evolução, como que estão atuando os computadores hoje em dia. Olha aí o modelo de evolução bacana aí, ó. Temos um computador bonito, olha aqui. Oh, beleza, hein? Duvido que vocês queriam usar esse tipo de computador, tá, pessoal? Então, aqui temos um celular ainda antigo ainda, esse celular, quer ver? Esse celular, deixa eu ver aqui, eu vou chutar esse ano, 2010 ele era sucesso. 2010 ele era sucesso. Tá, esse aqui era o Nokia. Quando o Nokia bombava ainda, certo? Então olha aí a evolução que a gente já teve. Esse computador aqui, a imagem está bem reduzida, porque na realidade ele é o Nokia tijolão, exatamente. Mas ele já era compactozinho. Hoje se me desse um desse, eu ainda usava ainda. Então nem fazer uma ligação ali, levar para roça, né? Pescar, jogar bola, sair na rua onde tem muito bandido, tem muito ladrão. Tem que andar com o celular desse aí, que se perder, você não perde muita coisa, né, pessoal? Então vamos lá, vamos dando sequência. Vejam só, então a gente teve a geração zero, era dos computadores mecânicos, né? Olha aqui, de 1642 a 1945. Ah, professor, mas existia computador em 1642? Não, tinha uma ideia de computador que era usado para fazer cálculos, já era um princípio ali, né? Então, vejam só, o Blaise Pascal, tanto que era a máquina Pascal, tá? Inclusive, esse nome Pascal virou uma linguagem de programação depois, acho que inspirado nesse rótulo aí desse computador antigo, né? Então, construído em 1642, a primeira máquina de calcular. Então, ele era feito só para calcular, tá? Baseado em engrenagens e alavancas, e que permitia fazer adições e subtrações. Olha que beleza, precisou fazer uma máquina para fazer adição e subtração. Então, para vocês verem o quanto evoluiu, né? Se precisava fazer uma máquina para isso, né? Depois vem o Leibniz, tá? 1646 a 1716, durou bastante tempo aqui. Construiu outra máquina no mesmo estilo, mas permitia também fazer multiplicações e divisões. Olha que beleza, pessoal. Então, quantos anos demoraram aqui? Olha aí, mais de 20 anos para poder aplicar multiplicação e divisão dentro de uma máquina, tá? Então, para vocês verem, começando com adição, subtração, multiplicação e divisão. Para vocês terem uma ideia aí da dificuldade que o pessoal tinha antigamente, né? Mas também tinha muita coisa para calcular, não. Calcular arroz, feijão, né? O que estava produzindo, contar os carneirinhos, né? Que o pessoal tinha na roça antigamente, todo mundo morava na roça nessa época. Vamos lá. Dentro da geração zero, computadores mecânicos, né? A gente também tinha os computadores mecânicos. Vamos lá dar uma passada neles, né? A segunda parte aqui. O Charles Babbage, tá? Criou então a máquina diferencial, tratava tabelas, deixa aqui subir, tratava tabelas de números para fins de navegação naval, já começou a ficar bacana aqui, já começou a melhorar, hein? Já era bastante importante aqui, principalmente o pessoal que trabalhava com navegação, né? Nessa época aqui, bastante navegação. Deixa eu só ver aqui. Tá travando ou é só aqui? Aí eu creio que deve ser só aí, né? O pessoal aí poder responder aí também. Tô travando, mas o que é isso? Ah, tem a galera aí que não tá travando. Tô com o celular aqui também que não tá travando. Mas vamos pra cima. Pra cima aqui. Chiado? Tá com chiado, não é possível, cara. Minha voz não tá ficando legível, não. Muito chiado. Vou levantar aqui um pouquinho, então. Vamos ver se melhora esse chiado aí. Deixa eu organizar aqui, ver se vai melhorar só um pouquinho, tá, pessoal? Diminuir um pouco o chiado. Eu controlar aqui, utilizar das minhas técnicas avançadas de controle.
Pessoal, vou disponibilizar depois, tá? Depois da aula eu vou disponibilizar. Beleza? Vamos aqui. Ah, então, executava um único algoritmo. Já executando algoritmo já estava bom, né? Método de diferenças finitas, usando polinômios. A saída era gravada em pratos de cobre e aço. Caramba! E olha que tem máquina cara que faz isso hoje, ó. Naquela época, 1700, já criaram um computador que faziam isso, tá? Você quer um aparelho que grava em cobre em aço, ele é um pouco caro. E tem que mostrar isso aqui para eles, para o pessoal baixar o preço. Vamos lá, máquina analítica, máquina de propósito geral, programável, instruções de tratamento aritmético e de desvio condicional, através de cartões perfurados e as executava. Desvio condicional, tá, pessoal? O que seria um desvio condicional? Vamos supor, é, vocês, já, vocês já estão no primeiro, né? Vocês vão aprender programação por agora, vocês vão ver que é um desvio condicional. Seria um exemplo o seguinte, é, se o número for par, vai para um lado, se for ímpar, vai para o outro, tá? Então, é o desvio condicional, dependeu de uma condição aí para executar isso aí, beleza? Quarto componente, memória, unidade, quatro componentes, né? Quarto não. Memória, unidade de computação, unidade de entrada, leitura de cartões perfurados e unidade de saída. Saída impressa e com perfuração. Tá? Então vejam só, vocês, vocês não chegaram a ver, mas na década de 80 por aí, já existiam alguns bancos que começaram a se informatizar, muitos deles utilizavam dessa técnica aí de perfuração, tá? Então, é algo que está nessa data aqui, mas muitos computadores foram utilizados para isso aí também, tá? Até na década de 80. Até que a coisa começou a bombar aí com as impressoras, aí largaram essa máquina de perfuração. Mas existia isso aí, tá, pessoal? A unidade de computação lia números da memória, fazia cálculos de adição, subtração, multiplicação e divisão e poderia retornar o resultado para a memória. Bacana, não se perdia os dados, então, que eram feitos, tá? Então, tem uma evolução aí. Primeira pessoa, uma mulher, a escrever programas. Ada Augusta, tá? Então, a primeira pessoa a fazer um programa era uma mulher, tá? Ambas eram totalmente mecânicas, essas máquinas, tá? E eram tratadas como computador. Hoje, se você vê um computador desse, você não chama de computador, né? Mas para a época eram chamados de computador, tá? Vejam só, computadores mecânicos, aqui tem até uma imagenzinha, como que era, parece uma lâmpada, né? Era máquina a relé eletromagnético, tá? Pessoal que nunca ouviu falar em relé, relé é tipo uma lâmpada mesmo, tá? Tipo uma lâmpada. Depois a gente pode procurar na internet aí que vocês vão ver o que são relés, certo? Vejam só, o Conrad, 1930, construiu durante a década de 30 uma série de máquinas que calculavam baseado em relés, certo? Então conseguia armazenar alguma coisa em relés. O John e o George construíram no final da década de 30 calculadoras que já usavam aritmética binária. Então eu já estava evoluindo para uns computadores mais modernos, né? Modernos naquela época, hoje. E a memória é baseada em capacitores, pessoal. Capacitores, hein? Capacitores, pessoal. Não sei vocês, né? Hoje ninguém nem ganha carrinho mais de controle remoto. Ninguém nunca quebrou um rádio para ver, um rádio que estragou, vai lá e vê uma TV, né? TV mais antigas, né? Principalmente aquelas de tubo. Tinha muitos capacitores, tá? Vocês veem os capacitores. Hoje a gente não usa capacitores mais nesse tipo de equipamento. Já o Weick construiu em 1944 uma máquina de propósito geral chamada de Mach 1, tá? Mark 1, baseada no trabalho do Babbage, relés eletromagnéticos no lugar de engrenagens. Então, os relés substituíram as engrenagens, tá? Vamos lá, vamos passando rápido nessas histórias aqui, só para dar uma melhorada para vocês. Então vamos lá, ó. Segunda Guerra Mundial, primeira geração, que eram gerações a válvulas, né? Então surgiram o computador que chamava Colossus, tá? Primeiro computador digital eletrônico que existiu. Então, vamos falar, qual foi o primeiro computador digital que existiu? O
Colossus, construído pelo governo britânico em 1943. Objetivo: decodificar as mensagens trocadas pelos alemães durante a Segunda Guerra, que eram criptografadas. Mensagens, e tinha uma máquina que decodificava, que era a Enigma, tá, pessoal? Então não se esqueçam disso aí. Participação de Alan Turing, beleza, pessoal? Então, meio que fazia aqueles códigos Morse. Alguém já assistiu algum filme aí de guerra da época da Segunda Guerra Mundial, por aí? Chegaram a assistir? O meio de comunicações dele, o código Morse ficava batendo lá no, parecendo um microfoninho lá, batendo. Aquilo ali é o código Morse, tá? Que era bastante utilizado nessa época de guerra, nessa época que não tinha tanta transmissão eletrônica. Então, com a criação, com o surgimento desse computador, eles trocavam mensagens através disso aí, havia os códigos, e esses códigos eram descriptografados, né, por essa máquina chamada Enigma, ok? Então, para lembrar vocês aí. Aí a primeira geração também, a válvula, temos o ENIAC, né? O ENIAC, por que ENIAC? Electronic Numeral Integrator and Computer, ok? 1943. Então, computador eletrônico construído por John Presper, dos Estados Unidos, para fins militares. Então, quem construía mesmo os computadores nessa época eram todos da área militar, até porque estavam no período de guerra e a tecnologia toda que era criada era basicamente para fins militares. 18 mil tubos de vácuo, vixe Maria, 1.500 relés, 30 toneladas, 140 quilowatts, 20 registradores de números decimais de 10 dígitos. Pessoal, essa máquina está fazendo falta hoje. Essa máquina faz falta hoje. Sabe por quê? Quando entrar um bandido para roubar, ele rouba tudo, menos o computador. Ele não dá conta de levar. 30 toneladas, amigo, não dá conta. Vamos lá. Programação através de 6 mil switches e de milhares de jumpers. Cabos de conexão, tá? Switches são as partes aqui, ó. Não sei se dá para ver eu passando o mouse. São essas partes aqui onde você faz as conexões desses cabos que estão falando aqui, certo? E aí a gente tinha a participação do John Newman, tá? Vai precisar de um espaço imenso, realmente precisava de um espaço imenso, tá? Para jogar um joguinho desse que estava aí na introdução já não dava, então era hora que ficava triste. Aproveitando aí, teve um rapaz aí no início, vou até voltar aqui para ver, vou responder, o Leonardo, professor, esse jogo aí não é do nosso século não, rapaz, tudo que é eterno, rapaz, esse jogo é eterno, esse jogo pode passar 1000 anos, ele é eterno, Top Gear. Então, Top Gear, amigo. Pra quem nunca jogou Top Gear, o dia que você jogar Top Gear, você esquece os seus jogos, cara. Você vai querer jogar Top Gear. Nem vai precisar comprar computador novo. Ele roda em tudo que você precisar. Certo? Aí, rapaz, vocês não conhecem o que é jogo bom, não. Vamos aqui. Já zerei umas 10 vezes. Vamos lá. Vários computadores surgiram. O EDSAC, da Universidade de Cambridge, foi o primeiro a armazenar programas em memória. O JONIAC, da Rand Corporation, o ELIAC, da Universidade de Illinois, o MANIAC, do Laboratório de Los Alamos, e o EISAC, do Instituto Weizmann, em Israel. Ó. Israel já produzindo tecnologia já nessa época, você vê quanto que Israel investe em tecnologia, é um país forte, mesmo pequeno é forte. Vamos lá. Aí já veio para, continuando aqui, o John Newman, vou autorizar aqui o pessoal, construiu em 52 o computador IAS, né, do Instituto Advanced Study de Princeton, nos Estados Unidos. O programa armazenado, programas e dados representados de forma digital em memória. Tá? Então a gente já começou a ter memória aí. Então, nesse projeto foi usado o EDSAC, tá? Que nós vimos aqui no slide anterior, o EDSAC. O EDSAC aqui, ó, da Universidade de Cambridge. Beleza? Vamos aqui então. Mais flexibilidade e rapidez, ao invés de chaves e cabos. Bacana. Processamento baseado em aritmética binária, ao invés de decimal. Binária por quê, pessoal? Só usa 0 e 1 na programação geral. Então, 0 e 1.
Então, por isso que é binária, só dois números, só dois algarismos ali, certo? Que é na forma de números 0 e 1. Formalizou o projeto lógico de um computador. Então, o projeto lógico, né, a gente tinha alguns projetos, mas não tinha um projeto baseado da forma básica do computador possuir. Ok, tranquilo, pode entrar aí, pode ir entrando aí, não preocupa não, vamos pegar aí a aula aí de boa. Só para quem entrou agora, tá? O pessoal que não viu a introdução eu passando, para vocês entrarem lá no Moodle e se cadastrem, tá? Para eu cadastrar os e-mails, para não precisar ficar dando permissão, tá? O pessoal que tem Gmail, melhor ainda. Mas tem também o e-mail institucional, não sei se já passaram para vocês como que se faz o e-mail institucional. Quando passarem para vocês como que faz o e-mail institucional, vocês cadastrem também, tá? O e-mail institucional é bacana, fica melhor para nós. Principalmente para a hora de fazer o cadastro aqui. O próprio sistema reconhece quando é um e-mail do instituto, tá? Que aí fica, por exemplo, aí, ó, vamos supor, Maria Eugênia. Então, o nome aqui que eu peguei o último aqui. Maria Eugênia, arroba, uruaçu.ifg.edu.br, tá? Fica assim. Não lembro se tem Uruaçu, talvez fica só ifg.edu.br, tá? Fica, fica tranquilo aí com essa questão desses e-mails, beleza? Vamos aqui. Então a máquina de von Neumann, que foi o que? A base praticamente de todas as máquinas atuais. Então, quase até hoje, a maioria dos computadores utilizam o padrão que é chamado de máquina de von Neumann. A máquina de von Neumann, então, é uma máquina, o que, que é? Não, é um padrão. Como o Neumann foi um criador de uma forma de arquitetura de computadores, então, dali para frente, as máquinas, as arquiteturas pegaram esse nome dele aí, tá, pessoal? Os componentes, vejam só. Então, o que, que ele utilizou? A gente estava falando em válvulas, né? Ele passou a utilizar memória, unidade de controle de unidade e a unidade lógica de aritmética, que é a ULA, e também dispositivos de entrada e saída. Então, ele passou a utilizar esses quatro componentes. Relembrando, memória, unidade de controle, tá? Unidade lógica aritmética e dispositivos de entrada e saída, tá ok? Isso, o e-mail vai ficar só arroba ifg.edu, edu, tá? É .com.br, não é .edu. Então vejam só. Então temos aqui, ó. Aqui está de forma figurativa como que funciona essa máquina de von Neumann. Como que é o padrão, ó. Você tem uma memória onde são armazenados os dados, temos a unidade de controle, a unidade lógica aritmética e os dispositivos de entrada e saída, tá? Então vejam só. O que seria a unidade lógica aritmética? Seria o processador que a gente possui, tá? Os computadores possuem, né? Nós, os computadores, né? Então, os dispositivos de entrada e saída fazem a comunicação ali direto com o processador através de uma parte que existe nele, que é o acumulador. Esse acumulador vai gerando, como se diz, uma fila de prioridades ali, tá? Ele que faz esse controle. A unidade lógica aritmética faz os cálculos e a unidade lógica aritmética faz a troca de informações entre a memória e a unidade de controle, tá? A unidade de controle controla qual que é o pedido mais prioritário ali, certo? Então, os dados ficam armazenados na memória, os dispositivos de entrada e saída se comunicam ali com o processador e o processador faz todo esse meio de campo ali para poder disponibilizar os dados para a saída para você ter todo o, o resultado aí da sua solicitação, tá? É como se você mexesse com o mouse e clicasse para abrir um programa. Então, esse programa fica armazenado na memória, o processador vai e solicita a memória, tá? E a memória traz as informações e ele gera uma saída, que é a abertura do programa, tá? Vamos seguir aqui. A máquina de von Neumann, né? A unidade de controle de programa determina a sequência de instruções a serem executadas. Então, a gente vai ter uma série de execuções ali, tá? A ser executada é a unidade de controle que vai determinar isso aí. Gera os sinais de controle para as outras unidades. Tá? Então, temos outras unidades e ele gera o sinal de controle.
tá? Para saber qual que é a prioridade a ser executada, tá? Pode surgir uma outra prioridade e que é mais importante, ele troca com a prioridade anterior, tá? Vocês estão cansados disso, às vezes vocês estão mexendo no computador, abre um programa, aí já quer abrir outro, né? Quer abrir outro, que o outro é mais urgente, abre uma página, já quer abrir outra, e assim a unidade de controle que faz essa organização aí, tá? Memória. A memória que foi criada naquela época tinha 4.096 palavras de 40 bits, duas instruções de 20 bits ou um inteiro. Instruções: 8 bits para indicar o tipo, 12 bits para endereçar a memória, certo? A unidade lógica aritmética, a ULA, execução, execução das instruções, operações lógicas aritméticas. O acumulador é o registrador especial de 40 bits utilizado para armazenar um operando ou um resultado fornecido pela ULA. Então, solicitou um programa, ele armazena, e aí ele tem aquela capacidade de memória. Então, ele armazena, vai armazenando, e também ele tem como responsabilidade também a questão da saída também. Né? Quem sai primeiro, quem está entrando primeiro, quem sai primeiro. Tá? E os dispositivos de entrada e saída, que aí, dispositivo de entrada e saída, você já deve conhecer muito bem. Se não se caracteriza ainda com os dispositivos de entrada e saída, vamos lá. Mouse, dispositivo de entrada, teclado, dispositivo de entrada, a tela do computador, dispositivo de saída, tá? Temos os dispositivos de entrada e saída, por exemplo, uma tela touchscreen, né, do celular, entrada e saída, ela mostra o resultado e também você injeta informações através dela com o toque, tá? Ah, ciclo de busca, decodificação e execução. Então, busca. Na fase de busca, é lida a instrução na memória. Então, na fase de busca, você envia a solicitação, ele busca na memória, tá? Decodificação. Nessa fase, é determinada qual instrução deve ser executada, geralmente realizada por lógica combinacional, tá? Execução. Para cada tipo de instrução, é realizada uma execução, tá? Conforme o necessário. Então, é a questão das prioridades que vão acontecendo ali. Aí vemos a segunda geração de computadores, que aí já surgiram o quê? Já surgiram os transistores, né? Transistores. Vamos aqui, vamos aproveitar nossa aula, vamos matando vamos matando a curiosidade, já acessando aqui, para a gente já ir mostrando para vocês, tá? Então, tinha falado em capacitores. Vamos ver aqui a imagem dos capacitores, para vocês ficarem já interagidos. Capacitores são essas pecinhas, ó, pessoal. Você já deve ter visto. Abrindo um rádio, quebrando um carrinho de controle remoto. Eu poderia ter desmontado um carrinho de controle remoto ali para mostrar para vocês. Olha aqui numa placa. Aqui, ó, quando você abrir uma placa, são isso aqui, ó. Certo? Esses pretinhos aqui são capacitores, ó, pessoal. Certo? Então, apesar deles serem pequenos, eles não têm tanta capacidade como os transistores, tá? Então tá aí, os capacitores. Agora vamos aqui os transistores. Os transistores já são menorzinhos, né? Olha aí, já bem menorzinhos os capacitores. E mesmo assim, tem uma capacidade muito maior de funcionalidade, processamento. Olha aí, ó, numa placa, aqui um transistor, certo? Então tá aí. Professor, o que que faz um transistor? O que que ele faz? Isso. Ele, nessa época aqui, ele executava os processamentos em si. Processamento, tem alguns que fazem, muitas vezes até o capacitor, muitos trabalham basicamente com a questão de energia, né? Transformar energia e tal. Você coloca um 220, mas a saída vai ser 12 volts, 6 volts. Já os transistores já passam a fazer questões de cálculos,
e assim por diante. É questão programacional mesmo, que você determinar, certo? Aí o que vale é a capacidade de processamento de cada um, certo? Vamos aqui então dando sequência. Então, o transistor, né? Vamos aqui, ó, tem até a época aqui, ó, 1955, 1965. Pessoal, quando vocês forem solicitar fala, vocês só falam o nome de vocês primeiro. Fala assim, alô, fulano na escuta, vamos lá. Aí eu, aí eu já sei o nome de quem falou, certo? Eu sou fulano de tal. Quero fazer aquela pergunta show, beleza? Só pra ele não ficar muito perdido aqui, eu ir decorando o nome de vocês aí, até porque eu não vejo vocês. Então, falando nisso, deixa eu só tentar colocar uma coisa aqui. Ver se vai funfar. Bacaninha aqui, que é eu ver. Eu ver aqui vocês. Guarda só um instante aqui pra gente ver. Vamos aqui. Pior que não tá aparecendo. Não tá aparecendo vocês aqui pra mim. Ficava uma gradinha mostrando todos vocês, né? Agora não está. Mas beleza, sem problema algum, vamos continuar aqui. Certo? Vou diminuir um pouco aqui. Depois eu soluciono isso aí. Ficava uma gradinha mostrando o rosto de vocês aqui, não tá funcionando. Esse depois eu organizo. Tá? Vamos aqui. Então, seguindo, ó, invenção do transistor. 1948, Bell Labs, nos Estados Unidos, John Barden, certo? Walter e William. Temos aqui o TX0, atualizar aqui. O TX0, primeiro computador construído com transistores no MIT. Sabe o que é o MIT? Pessoal, o MIT é o Instituto Tecnológico de Massachusetts, tá? Nos Estados Unidos. A universidade trabalha com muito centro de tecnologia. Vamos aqui. O PDP-1, baratinho, custava baratinho, olha aqui, ó. 120 mil dólares. Que beleza, hein? Vamos aqui, o primeiro computador comercializado, porque como já criaram os transistores, os computadores já ficaram menores, tá? Então, pôde comercializar ele. A memória de 4K, certo? Palavra de 18 bits, o ciclo. Período de clock, 5 microsegundos clock, usado para sincronização de eventos, tá? Então, tinha o clock ali. Até mendigo comprava, exatamente. Baratíssimo, né? Vamos aqui. É o nascimento da indústria dos microcomputadores. Aí passou. Olha aqui, ó. Primeiro computador com display visual na tela de 512 por 512 pontos. Pra galera que gosta de jogar, ó, isso aqui era bom para jogo, não era? Era ótimo para jogo, tá? Vejam só. E depois tem o PDP-8, conceito de barramento único, conjunto de fios paralelos, linha de comunicação usado para estabelecer a conexão entre os componentes do computador. Então, pessoal, daqui em diante, aquela fiarada de computador ligando os componentes passou a ter uma queda brutal, tá? Por causa da conceito de barramentos que começaram a surgir, certo? Vamos aqui, olha aí a questão de barramentos, certo? Quando você pega, não tem uma plaquinha, ela não tem aquela plaquinha verde, né, que fica os, os componentes ligados na placa e tal, aquilo lá faz parte dos barramentos, tá? Também. Então tem toda a interligação ali. A questão aqui dos transistores é utilizar o barramento único, né? Então, vejam só. Então, CPU seria o processador, memória, o terminal, o paper time de entrada e saída e outros de entrada e saída também. Tudo utilizando uma passagem só, como se fosse um corredor de informações, todos passavam por ali. Outros tipos de barramentos, mas posicionados em outros locais. Processador, o cache, a memória, a entrada e saída. O desempenho do barramento é medido pela largura de banda,
tá? Quantidade de bits que podem ser transmitidos ao mesmo tempo, se é 8, 16, 32, 64 bits. Nós não temos aí os computadores. Esse computador aqui é 32 bits, computador 64 bits. Hoje os computadores estão vindo todos de 64 bits, né? Vejam só, quando dá um feriado, a gente acabou de vir de um feriado aí, se você sair ali para BR, só tem uma pista indo e uma pista voltando, vai estar cheio, né? Fica bastante congestionado. Qualquer coisa que aconteça, a pista fica parada ali, não é? Se tiver muita informação, ela fica parada, correto? Então é aquele que fala, não, a pista está cheia, não vou viajar hoje não e tal, fica tudo lento, não fica? É a mesma coisa se você estiver acessando com um computador que tenha poucos bits e acessando muita coisa, ele vai ficar lento, é muita informação ali passando, certo? Aí a partir do momento que você tem, igual a gente tem hoje, ó, 64 bits, certo? Você tem um barramento maior, aí seria como se nós construísse uma BR ali, ó, se construísse uma BR onde o quê? Tivesse, por exemplo, 3, 4 pistas de cada lado, certo? Então o carro vai fluir. O carro que está mais lento encosta para um lado e você passa direto. Então a informação chega bem mais rápido, você vai e volta de maneira mais rápida. Da mesma forma que a informação passa e volta de maneira mais rápida. A troca de informações através desses bits é bem maior, tá? Então, por isso que quando você ouvir falar, esse aqui é 32 bits, esse é 64 bits, é a questão da transmissão, tá? Transmissão de dados, certo? Velocidade de transmissão, pessoal. Medida em bps, né? Bits por segundo, tá? Então, 10 bits por segundo, 160 bits por segundo, 100 megabits por segundo, 1 gigabits por segundo, certo? Então, a gente tem esses meios de transmissão aí que determina a velocidade que nós teremos nos computadores, nos barramentos, tá? Vamos lá então, dando sequência aí. Terceira geração, circuitos integrados. É aí que a gente arrupia. Capacitores, um dos capacitores, transistores, e agora os circuitos integrados, amigo. Circuito integrado. Aqui não. O circuito integrado foi a revolução, amigo. Circuito integrado. Circuito integrado, pessoal. Já são pecinhas pequenininhas dessa. Essas aqui já são circuitos integrados bem menor. Esses aqui já são maiores, né? E existem circuitos integrados muito minúsculos que a gente às vezes custa nem vê-los, tá? Circuitos integrados. Então, se você abrir uma calculadora, tem um circuito integrado. Se você abrir um carrinho de controle remoto, vai ter um circuito integrado. Abrir um micro-ondas, vai ter um circuito integrado. Então, cheio de circuito integrado. E esses aqui ainda são circuitos integrados maiores, tá? Creio que é para mostrar na imagem aqui, certo? Mas existem bem menores. A invenção do circuito integrado de silício. Foi que começou a surgir o Vale do Silício, porque o silício, pessoal, tem em abundância nesse local nos Estados Unidos, que fica ali perto de Seattle, nos Estados Unidos, o Vale do Silício. Então, ali, aquele local, as empresas começaram a se estabelecer ali naquela região. Por isso ficou o Vale do Silício, que é o Vale da Tecnologia, o Vale da Computação, tá? Por quê? Porque a própria extração do silício, eles precisavam fabricar esse silício. E aí, mas muitas empresas que nem utilizam a questão de fabricação ficaram alojadas ali também, como por exemplo a Microsoft. A Microsoft não trabalha com programação, ela não precisa trabalhar com a parte física, não é? Aí, mesmo assim se estabeleceram lá. Dezenas de transistores em um único chip, tá aí. Os transistores, falei que trabalha com processamento, nosso amigo perguntou aí agorinha, o que ele faz? Ele faz a questão de processamento. Pois é, o transistor, ele vai estar em um único chip, né? Que é o circuito integrado. Então são vários em um único local, bem menor, né? Possibilitou construir computadores menores, mais rápidos e mais baratos, tá? Tem o pessoal fazendo umas perguntas aqui. Fiquem não sei o que, não entendi. Passou rápido a pergunta aqui. Vamos aqui. Pode colocar no chat, porque essas aí que vocês estão mandando, elas chegam na tela e somem,
tá? Vejam só, pessoal, com o surgimento dos circuitos integrados, realmente diminuiu. E vocês podem comemorar o surgimento dos circuitos integrados, porque é onde nós chegamos na questão dos celulares, tá? Então, quanto mais essa evolução foi se constituindo, menores foram ficando a questão a questão dos computadores, dos componentes eletrônicos, tá? Vejam só, hoje existem estudos, não sei se vocês já ouviram falar, em nanotecnologia. Vou jogar aqui no chat. Nanotecnologia. Vocês já chegaram a ouvir sobre nanotecnologia? Ah, eu tava vacilando aqui. A mensagem aparecia de um lado, mas tava no chat, porque eu tava levantado e eu não desci, então eu não tava vendo as mensagens, pessoal. Mas vamos aqui. Nanotecnologia. Pessoal, a nanotecnologia, pessoal, se você imaginar que você nem vai conseguir enxergar, né? Nanotecnologia seria do tamanho de uma célula, quase. Né? Você nem conseguiria enxergar essa tecnologia, quase que com um microscópio. E ela poderia fazer um bem danado para a humanidade, como, por exemplo, combater células cancerígenas, entrar, por exemplo, ela for, vamos supor, né, surgiu até essa ideia desse estudo, só porque não iria dar tempo, uma vacina é mais rápida, de se programar pequenas, assim, células tecnológicas de nanotecnologia com a capacidade de matar o vírus chinês na pessoa. Então era aplicado, ele ia lá e matava o vírus chinês e pum, acabava. Então, aí se regenera. Não, não. Não, não, ela é desenvolvido, ela depende do que for Não, desenvolvido. Igual, professor, no caso é que eu tô falando dos Vingadores, do caso da armadura do Tony Stark, que é feita de nanotecnologia, que ela fica ela quebra, mas ela se recupera, meio que regenerando. ah, tá, você tá falando do filme que tem no filme? Sim, sim, da Ultimato lá. Eu não assisti o filme, aí por isso que eu não entendo, mas vai É, entender. Depois eu vou assistir, falar que é muito bom. Eu não sou muito de assistir filme, eu gosto mais mas esporte e tal. é porque tipo, as células, no caso, a microtecnologia lá vai se construindo, tem para se construir também, aí vai girando. Ah, entendi. A própria tecnologia vai se criando, certo? Mas depois a gente vê e a gente comenta sobre isso mais para frente. Mas é uma tecnologia que tem várias pesquisas nessa área, tá? Nanotecnologia. Depois eu vou passar até um videozinho rapidinho para vocês na próxima aula, de repente, sobre tecnologia, o que pode vir aí, que tudo vai depender muito dessa nanotecnologia que está em estudo, tá? Vamos aqui. Então, deixa eu voltar aqui. System 360, né, 1965, pela IBM, família de máquinas com a mesma linguagem de montagem, tá? Beleza. Multiprogramação, vários programas em memória e execução simultânea. Então, hoje, né, você tem um sistema operacional que está rodando e está ocupando memória, aí você abre, igual aqui, ó, a gente está com os programas de transmissão, estamos aqui com slides abertos, estamos aqui com um bocado de aplicativo aberto, né? Então, isso possibilita graças à multiprogramação que existe. Temos aqui também pseudo-paralelismo para execução através de compartilhamento de tempo, timeshare, tá? Então, temos outras possibilidades aí graças aos circuitos integrados, tá? Ó, o PDP-11, né, em 70, sucessor dos 16 bits, grande sucesso, especialmente nas universidades. Então, a maioria dessas máquinas começaram a surgir ou na, nas universidades ou na área militar, tá? E aí de lá que o pessoal desenvolvia para entregar. Pessoal, depois vocês pesquisam, haviam jogos, né? Tava lembrando desses cartões perfurados, haviam jogos
que eram construídos através de cartões perfurados, pessoal. Aí você abria tipo um aplicativozinho e você digitava os lugares onde estavam furados. Quando você terminava, aí surgiu o jogo, que era graças a essa perfuração, tá? Depois nós vamos... Não, o cartucho é mais avançado, né? Falo, era cartela mesmo, a pessoa comprava, vamos supor, a cartela do jogo, não era CD, não era nada, era cartela. Você chegava e apontava onde estavam os furos e assim surgiu os jogos, tá? Você tinha um joguinho. Imagina a potência do jogo, hein? Devia fazer muita coisa, hein? Mas esse que eu tô mostrando não era assim, não. Ele era mais avançado. Os circuitos VLSI, tá? Que é o quê? O Very Large Scala Integration, né? Integração de circuitos em escala muito alta. Então, muitos circuitos integrados ali dentro de um local só. Compactação dos circuitos integrados. Dezenas de milhares, depois de centenas de milhares e finalmente milhões de transistores em um único chip. Tá? Então, essa escala que proporcionou e proporciona até hoje grandes equipamentos em pequenos tamanhos. Tá? Então, você consegue pôr milhares de transistores em um único local, um único chip. E além de tudo, quando você tem muitos, por exemplo, transistores em um lugar só, você aumenta ainda a capacidade, né? Você aumenta a capacidade. E para vocês terem uma ideia, né? Aumentaram os transistores, né? Os circuitos passaram a ser menores, com muito mais capacidade, e o preço caiu, né? O preço começou a cair. Os computadores deixaram de ser um privilégio de grandes corporações, passaram a ser de uso pessoal, de venda comercial, e teve o início da era do computador pessoal a partir daí. A partir então do VLSI, que nada mais é que os circuitos integrados de alta capacidade de escala muito alta, tá, pessoal? Então, vamos lá. Os primeiros computadores pessoais, aí começaram a surgir os desktops, o software não era fornecido, o consumidor tinha de escrever seu próprio software, tá, pessoal? Então, era aquela questão, vendia o computador, mas você tinha que desenvolver, tá? Vê aqui, mas nessa época era muito raro alguém ter, né? Tem um computador? É porque aqui já é a partir de 1990, de 80 até hoje, tá? Até hoje. Mas assim, o computador passou aqui no Brasil mesmo, passou a ter uma escala muito maior ali da década de 90 para frente, tá? Organização em 5 níveis, né? Então passou a ser organizado nível de montagem, compiladores, nível de sistema operacional, nível de máquina convencional, nível de microprogramação e nível de lógica digital, tá? Então, isso tudo é voltado por circuitos. Quarta geração, processador Intel 8080, cheguei a conhecer esse já vi um processador desse. Aí surgiu a Apple II, e aí, né, a gente já conhece os criadores, Steve Jobs, muito popular para uso doméstico em escolas, passaram a ter, né, a IBM também, só desenvolver computadores pessoais, que chamava Personal Computer, a Intel 8088, isso aqui, eles são bastante conhecidos pela o processador, tá, pessoal? Não é como se fala assim, eu tenho um computador, e muitas vezes a pessoa nem fala a marca do computador, fala o processador. Não, eu tenho um computador Intel i7, eu tenho um computador Intel i5, né? Nem fala a marca do computador, não, eu tenho um computador positivo, eu tenho um Ace, eu tenho um Asus, né? Um Dell. Vamos ver o que a galera falou. Nosso amado Bill Gates. As especificações em áreas de estudo tecnológicas é recente. Não cheguei a entender mais ou menos essa pergunta. Área tecnológica, de qual parte, né? Depois você fala pra gente aí que a gente responde isso aí. Eu só não entendi direito mais ou menos qual é a parte, tá, pessoal?
Projeto de circuitos públicos, né? Objetivo: permitir que outros fabricassem componentes facilmente acopláveis ao PC. Consequência: indústria de clones, tá? Então, então você conseguiria o que através disso aí? Construir muitos circuitos integrados iguais e assim por diante, tá? A da engenharia de software, isso possibilita também o aumento, né? Vamos aqui, sistema operacional, aí vocês não conheceram o MS-DOS, né? Mas o MS-DOS, ele é basicamente isso aqui, ó. Isso, os dois monitores sim. Um fica para a tela para eu mostrar, a outra fica com o sistema de gravação, tá? É o hoje, hoje não se chama mais MS-DOS, mas é o prompt de comando. E ele era assim, ó, tá? Vocês estão enxergando aí? Ele era dessa forma aí, ó. Certo? Então, esse aqui era o MS-DOS que ele está falando, só porque os computadores só eram isso aqui, não tinha mais tela, não tinha mais nada, era só isso aqui, tá? Então, vamos lá. Principalmente do Windows 2000 para trás que o MS-DOS já era surgindo. Depois para frente começou a só essa questão do Windows mesmo e tem só o prompt de comando. O computador mais vendido de toda a história foi esse Intel 8088, né? Vamos aqui. Aí começou a surgir, por exemplo, o surgimento do Windows, já começou a surgir através daí, a partir daí. Só ver aqui no chat aqui para estar acompanhando algumas perguntas, mas a galera tá só comentando aqui. Meados da década de 1980 surge o conceito de arquitetura RISC, né, que é outro tipo de arquitetura para os processadores, tá? Nos anos 90, processadores em super escala, várias instruções em paralelo, replicação de unidades funcionais, computadores multiprocessados, processador de 64 bits. Então aqui já está falando aqui já geral do momento que a gente já está vivendo até hoje, né? São os processadores de 64 bits, né? Então estamos aí já na era, já olha o tamanho aqui, ó. Se vocês chutarem quantos transistores tem aqui dentro de um processador, e um processador desse, pessoal, ele mede em torno de 5 centímetros no máximo, 5 centímetros ali, ó. Então, e ter milhões de transistores, né, que faz todo esse processamento aí. Beleza? Ok, pessoal. A aula já está chegando ao fim. Vou parar por aqui, que aqui encerra um ciclo aqui, depois a gente continua, tá? Também já está terminando. Beleza, pessoal? Então, hoje, foi mesmo para a gente passar um pouco. Foi mesmo para a gente passar um pouco da história, dessa evolução, tá? Para vocês estarem entendendo como que surgiu essa evolução. Até uma maneira de vocês imaginarem e não terem a ideia que os computadores já são isso que vocês estão vendo, né? E, por exemplo, se vocês começarem, por exemplo, chegar um momento de dar manutenção numa máquina, alguma coisa, vocês podem. Oi, estão escutando? Ah, tô vendo ali. Se chegarem a dar manutenção, às vezes vocês vão pegar alguns computadores, vocês vão precisar instalar o Windows 98, alguns Windows 95. Eu tenho um notebookzinho meu ali antigo, que eu não desfaço dele não, tá? Eu não desfaço por quê? Porque eu tenho uns joguinhos esses antigos aí, que eles são os top de jogar, e eu não quero ficar sem jogar esses joguinhos não. Apesar que tem como emular, né, no computador, mas aquela paixão, né, aquele amor e tal, pelos joguinhos, não é não, pessoal? Então tem a galera aqui que já viu o XP, já vi, rapaz, já vi tudo. Do XP, você só viu o 7 para frente, né? Tem o Windows 2000, Vista. O volume tá baixo? Baixo. Eu vou aproveitar aqui agora, já o final da aula, só para fazer um teste, ver se vai aumentar, tá, pessoal? Aí vocês me falam se vai aumentar. Oi, tá escutando? Melhorou agora? Só fala para mim se melhorou. Tá baixo? Mesmo assim tá baixo? Melhorou? Beleza, pessoal. Melhorou bastante, né? Pessoal, então, quero agradecer vocês aí pela presença à aula de hoje, uma aula teórica. É bacana quando vocês vão conversando aí, a gente vai trocando ideia, eu vou olhando no chat, a gente vai respondendo, vocês vão trocando ideia bacana aí.
E aí a gente vai evoluindo, dando um jeito de melhorar. Depois a gente vai colocando algumas coisinhas para a gente estar interagindo durante a aula, não só eu falando, certo? Mas realmente a gente tem que passar um pouquinho disso aí, já está dentro do nosso propósito, tá? E eu quero agradecer vocês. Não se esqueçam, Moodle, fiquem atentos lá, façam o cadastro. E a nossa aula vai estar lá a partir de hoje à noite ou amanhã. Já está disponível essa aula de hoje, beleza, pessoal? Alguém ainda tem mais uma pergunta aí a fazer? Como vai ser a nossa prova? Eu vou definir como vai ser, tá, pessoal? Mas vai ser online, pode ficar tranquilão. Vai ser tudo online. Aqui já chega para mim. Beleza, amigo? Então, um abraço, tudo de bom e vejo vocês na próxima aula. Até mais, galera!